Continuamos com as análises sobre os impactos da guerra no leste europeu aqui para o agronegócio brasileiro e como deve, então, reagir o mercado de carnes boi forte com a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu converso agora com Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Muito boa tarde, Alcides. Boa tarde, Simone. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. Então, eu te faço essa pergunta. Pode ter impactos, então, sobre os preços do boi gordo ou não será tão abalado assim? Como reage, então, o mercado? Olha, Simone, uma guerra nessa posição geográfica acaba abalando todos os mercados, mas, num primeiro momento, o mercado do boi gordo nada sentiu. A Rússia, em 2021, ela foi responsável entre 1% e 2% só do volume exportado. Ela já foi uma grande importadora de carne brasileira, mas hoje é insignificante, tá, com relação à carne bovina. Na verdade, a Rússia estava caminhando para a autossuficiência, sabe? Então, em proteínas de origem animal. Então, em função disso, o mercado não deve sofrer muitos abalos. Ele está muito mais ligado aos acontecimentos internos do Brasil, a precificação da cotação da arroba do boi gordo, do que com relação à guerra na Europa. É claro que, num primeiro momento, depois as consequências serão sentidas por todos. Essa análise ainda no primeiro momento, né, porque o 8º dia hoje, né, infelizmente essa guerra ela está se prolongando, né, mesmo Alcides, a gente não queria estar falando desse assunto aqui, mas infelizmente reflete aqui no mercado, né, no agronegócio. E como você falou, eu já ia te perguntar isso, o mercado russo, então, ele se blindou e a produção deles é suficiente, né, a produção de carne, é suficiente, então, para esse abastecimento interno? Vamos dizer assim, por que eles compram carne do Brasil? Porque a nossa competitividade, nós produzimos carne muito barata no Brasil, tá? Então, o que a gente exportava para lá durante um bom tempo é porque o nosso produto é mais barato do que o que eles produzem lá, não é? Não existe nada mais barato do que produção de carne em pastagem, né? Coisa que eles têm um período do ano e não têm no outro, não é? Praticamente qualquer país, né, cuja produção pecuária é fundamentada em pastagem tem um preço muito mais competitivo do que aqueles fundamentada totalmente em grãos, por exemplo, como é nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia. Você falou que a Rússia já foi uma grande parceira comercial do Brasil, hoje nem tanto. Agora, o volume para eles, então, caiu muito nos últimos anos, essa nossa exportação de carnes para os russos, caiu então em volume? Caiu, para você ter uma ideia, alguns dos grandes frigoríficos brasileiros nem são mais habilitados para a Rússia, tá? Em função do volume restrito de exportação para esse destino, tá? É claro que perder um mercado nunca é bom, mas vamos dizer assim, a coisa seria dramática se a China parasse de comprar carne do Brasil. A Rússia não pesa tanto. Seria desastroso, não é mesmo? Porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil em relação a nossas exportações de carne, não é, Alcides? Na verdade, a China ela é determinante, né, para a nossa exportação de soja, de milho, de carne bovina, tá? A Rússia já foi grande compradora, inclusive, de carne de frango e de suíno. Hoje é menos do que isso. O que preocupa, na verdade, é a China se tornando um parceiro da Rússia, isso não em curto prazo, em médio e longo prazo, e a Rússia se tornar uma grande fornecedora de proteínas de origem animal para a China, não é? Praticamente hoje a China compra carne dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil, parou de comprar da Austrália. Então, vamos dizer assim, em médio e longo prazo, a Rússia seria o nosso concorrente para atender o mercado chinês. E nesse prazo, a médio e longo prazo aí, sendo que o país, a China é um grande parceiro comercial do Brasil, isso lá na frente, então, pode impactar em relação ao nosso mercado aqui de proteína, para mandar a carne para eles lá? Na verdade, sim, a sua pergunta é procedente.
E os chineses, de maneira geral, né, com a confusão que aconteceu com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos impondo restrições aos chineses, eles procuraram, então, estão procurando, né, alternativas em função da própria segurança alimentar, aumento de custo, inflação, etc. E a Rússia é uma das alternativas. Tá? É claro que isso não é instantâneo, os Estados Unidos vai continuar como um grande fornecedor, o Brasil também, a Argentina também, mas aí num período mais longo pode ser que a Rússia se torne estrategicamente interessante para eles. De qualquer forma, a nossa carne ainda vai ser muito mais barata. Cides, esse problema todo, ele pode interferir, né, na alimentação dos animais. O custo pode ficar mais alto, né, pode encarecer muito mais para o produtor, porque o milho, o principal insumo das rações, ele já disparou no mercado internacional desde o início desse conflito aí, como a gente vem mostrando aqui. Isso afeta a pecuária, a qualidade das pastagens também? Olha, com relação à pecuária de corte, avicultura e suinocultura, a pecuária de corte ela consome milho, consome tortas, farelos, né? E esses alimentos vêm da produção de grãos. Isso tudo explodiu de preço, tá? Então isso vai acabar nos afetando. Com relação a fertilizantes, né? Que um quinto do que a gente consome no Brasil vem da Rússia. Em pastagem a gente usa pouco fertilizante no Brasil. A gente ainda está adotando essa tecnologia. Mas na produção de grãos, no caso, por exemplo, do milho vem o DDG, o WDG. Da soja vem o farelo de soja, o melaço de soja. Do milho é o próprio milho e assim por diante, né? Então, é claro que os custos vão subir e sem contar com o preço da energia, né? Petróleo, gás, essas coisas todas. Então, o quadro que a gente, especulando hoje, né, digamos assim, é de aumento de custos de produção, aumento do preço dos alimentos e um recrudescimento da inflação no globo terrestre. É uma pirâmide toda, né? Um cenário todo ainda nebuloso, mas que vai acabar afetando, né, nesse jogo de xadrez aí. E vai refletir também qual a análise em relação ao preço lá na gôndola do supermercado para o consumidor. O preço final pode chegar ao consumidor? Certamente. Na verdade, a gente já vinha aí com... Nós estamos ainda em plena pandemia, a pandemia desorganizou a economia, não é? Os preços subiram, o preço do fertilizante, por exemplo, com guerra ou sem guerra já tinha subido 2 ou 3 vezes, não é? Então o setor ele já vinha pressionado, tá? E ficou mais pressionado. Então a resposta é sim. Eu não vejo como o preço da carne abaixar nos próximos meses, digamos assim, mesmo porque ainda a gente está no ciclo de alta de preço. O pecuarista brasileiro ainda está retendo vaca para produção de bezerro, isso significa menos oferta. E esse problema todo também já afeta aqui a América do Sul, porque a gente estava até dando ontem que os frigoríficos do Paraguai suspenderam as exportações de carne bovina para a Rússia, depois que a Rússia foi excluída aí desse sistema de pagamentos conhecido como o SWIFT. Como, então, você acredita que devem ficar os embarques da proteína aí dos nossos vizinhos? Pois como eu te disse, o Brasil sofreria menos, mas o Paraguai e a Colômbia, por exemplo, devem sofrer mais. Esse é um problema sério, né? A retirada da Rússia do sistema de compensação financeira é pesado. Tanto é que nós temos aí o Irã tem dinheiro, quer comprar carne brasileira, mas a gente não tem um sistema de compensação. Os bancos todos estão fechados para o Irã em função da política de construção de bomba atômica, energia nuclear, essas coisas todas. Então, a transação comercial entre Rússia e demais nações do mundo certamente será prejudicada caso não se encontre uma solução diplomática para a crise que a gente vive hoje. Vamos aguardar então, né, Alcides? Antes da gente encerrar a entrevista aqui, eu queria saber de você como é que está a arroba do boi, então, nas principais praças após esse feriado de carnaval? Bom, é uma boa pergunta. Semana de carnaval com menos dias úteis, tá? Então, a gente teve preços estáveis nas praças balizadoras da arroba do boi gordo, como São Paulo.
e o preço da arroba subiu R$2, R$3 nas demais praças pecuárias, dependendo da praça. O que alavancou de preço de verdade foi a diferença de preço entre a cotação da arroba do boi gordo para o mercado interno e a cotação da arroba do boi gordo para o mercado externo, entre parênteses, China, né? Então, o ágio, que era de 18, 15 reais, agora ele está em torno de 20, 25 até 30 reais por arroba, o que soma bovinos jovens de até 30 meses de idade. Hoje você consegue vender na Praça de São Paulo a 350, 355, até 360 reais por arroba. Mercado interno, 320, 330. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua análise aqui para a gente do AgroMais. Eu conversei com Alcides Torres, que é diretor da Scott Consultoria. Obrigada mais uma vez, viu, Alcides, e tenha uma excelente tarde de trabalho. Obrigado, e para vocês também. Um bom trabalho, bons negócios e boa saúde.